Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós nesse momento o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que possa abrir os nossos corações cada vez mais ao incondicional, ao infinito, ao gratuito amor de Deus por todos nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar por meio do Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim possamos produzir muitos frutos, frutos de amor, de misericórdia, de paz, frutos que contribuam com a graça de Deus para a nossa salvação e que contribuam com a graça de Deus para a salvação de todos os nossos irmãos e todos os nossos irmãos. Por fim, peçamos ao Espírito Santo também que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvir tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos ensinar por meio do Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 7, versículo 6, dos versículos 12 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos que não deis aos cães e nem aos porcos as coisas santas. O que nosso Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos? Os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas que o amavam verdadeiramente, que o buscavam, que o seguiam, eles eram referidos como, nosso Jesus Cristo referiam a eles como ovelhas. E nós hoje também somos, Deus nos refere como suas ovelhas. Nosso Jesus Cristo diz que Ele é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os discípulos eram as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje que o amamos, que o seguimos, que o buscamos verdadeiramente, desinteressadamente, que nós hoje somos seus discípulos. Os discípulos daquela época e nós, discípulos dos dias de hoje, nós somos as ovelhas que seguem, que amam, que estão juntos, que são guiadas, que são conduzidas pelo bom pastor, que era, que é e que será sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos e nos ensina a nós nos dias de hoje, por meio do seu Santo Evangelho, que não devemos dar as coisas santas nem para os porcos
e nem para os cães. O que ele quer dizer com isso? Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ama a todos. Deus ama a todos os seus filhos, ama todas as suas filhas. Deus realiza uma grande obra salvífica em nossas vidas. Realizou e realiza uma grande obra salvífica. Deus quer a nossa salvação. Porém, também, Deus quer contar com a abertura dos nossos corações, com a abertura do nosso coração. Deus quer contar que o desejemos, que o busquemos, que o seguimos, que o amemos. E quem são os cães, quem são os porcos? São as pessoas distantes de Deus, que não aceitam a Deus, que não acolhem a Deus, que não amam a Deus, que não buscam a Deus, que não confiam na misericórdia de Deus, que não confiam em Deus. Que para eles, nosso Jesus Cristo foi apenas uma pessoa importante na história, uma pessoa longe, uma pessoa distante, é uma pessoa que não age, que para eles nosso Senhor Jesus Cristo é como se não existisse. E eles buscam, eles se saciam em coisas que não vêm de Deus. Não adianta nós darmos coisas santas para eles, porque eles não querem. Eles são autossuficientes, eles são egoístas. Para eles, eles mesmos se auto-realizam, se auto-satisfazem. Para eles não existe vida eterna, não existe vida depois da morte, da morte física. Para eles, o que convém, o que interessa, o que é interessante é as riquezas, é a fama, é o sucesso, é os prazeres desse mundo. Mal sabem que os prazeres, que as riquezas, que as drogas, que tudo aquilo que o mundo oferece, que separa de Deus, distancia de Deus, causam a destruição, a morte eterna, a condenação eterna para eles. Eles podem ser ricos nessa vida, ter fama, ter sucesso, ter prazer nessa vida, nas coisas do mundo, mas essa vida é passageira. Essa vida não é nada perto da vida eterna, da eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo não quer que sejamos nem porcos e nem cães. Não quer que sejamos pessoas que não busquem, que não colocam nele o seu prazer. Nosso Senhor Jesus Cristo não quer que sejamos essas pessoas autossuficientes que buscam a sua realização, a sua satisfação, o seu prazer nas coisas, nos bens, nas riquezas, nas drogas, nas coisas que o mundo oferece. Mas sim, nosso Senhor Jesus Cristo quer que nos ofertemos a Ele, que nos confiemos a Ele, que estejamos sempre o amando, buscando, o seguindo, sempre que sejamos como as ovelhas que se deixam ser conduzidas, que ouvem a voz do pastor e que deixam ser conduzidas pelo pastor para pastagens verdejantes. E nosso Senhor Jesus Cristo logo em seguida diz: tudo quanto quereis que os outros façam, fazei também a eles. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos amar a todos. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ama, como Deus nos ama, especialmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos perdoa, que Deus nos acolhe, que Deus
nos dá a paz, a sua paz, que Deus está sempre conosco, que Deus ama todos os seus filhos, todas as suas filhas, incondicionalmente, infinitamente, que nós devemos também amar a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, a todos, sem distinção, sejam eles como ovelhas que se deixam ser amadas, conduzidas pelo bom pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, sejam essas pessoas como cães, como os porcos, que procuram a sua satisfação, a sua realização nos prazeres, nos bens, das riquezas deste mundo, que levam à condenação, à perdição, à destruição, à morte espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo deseja que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ama a todos, nos ama, é necessário que amemos a todos, indistintamente. Por quê? Porque a partir do nosso amor, nosso Senhor Jesus Cristo pode atrair essas pessoas que vivem como se Ele não existisse, que não se importam com Ele, que não buscam, que não seguem, que não o amam, que não o adoram. E a partir do nosso amor, pela graça de Deus, pelo nosso testemunho de vida e de fé, essas pessoas podem um dia abrir os seus corações para nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus, para que assim deixem de ser como porcos e como cães e passam a ser como ovelhas. O amor, ele vem de Deus, ele é próprio de Deus. Deus é amor. E quando amamos nossos irmãos e nossas irmãs, a todos, especialmente aqueles que mais precisam de nós, aqueles nossos irmãos, aquelas nossas irmãs que vivemos, que encontramos por meio de um gesto amigo, de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de um bom dia. Nosso Senhor Jesus Cristo atrai essas pessoas para junto dele, pode salvar essas pessoas por meio do amor que recebemos de Deus e que demonstramos para com essas pessoas, porque Deus é amor. E quando levamos amor para nossos irmãos e nossas irmãs, nós estamos levando Deus para todos os nossos irmãos, para todos os nossos irmãos. Nós estamos transmitindo a Deus para eles. E eles podem ser salvos pela graça de Deus, a partir do amor que Deus tem para conosco e a partir do amor que demonstramos e praticamos para com eles. E nosso Senhor Jesus Cristo, por fim, ensina que devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso prazer, a nossa meta deve ser o céu. Deve ser sempre nos colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que o seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo nem sempre será fácil. Muitas vezes será difícil. Muitas vezes seremos perseguidos e incompreendidos, julgados por muitas pessoas que são como cães e são como porcos, que não acolhem a Deus, que não aceitam a palavra de Deus. Mas o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho que nos salva. Ele é o caminho que nos garante, que nos leva, pela graça de Deus, à vida eterna. E se buscamos a Deus verdadeiramente, sabendo que somos pecadores,
mas nos colocamos diante da presença dele, nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos conduz à vida eterna. E é isso que todos nós devemos almejar. É isso que todos nós devemos trabalhar, nos importarmos, nos preocuparmos. Por quê? Porque essa vida é passageira, essa vida é curta, essa vida não é nada perto da vida eterna, perto da vida feliz, da vida ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, onde estaremos contemplando face a face. A nossa meta deve ser sempre o céu, deve ser sempre a vida eterna. A maior recompensa, a maior graça, a maior bênção, a maior, digamos até que glória, a maior riqueza que podemos almejar é a vida eterna. É estar nos pés, junto, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É nos deixar ser conduzidos por Ele. É nos deixar ser amados por Ele. É nos deixar ser atraídos por Ele. É o seguirmos, é o amarmos, é o buscarmos. E para isso, para que o nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo seja autêntico, seja genuíno, seja verdadeiro, devemos nos esvaziar sempre de nós mesmos, de nossos desejos, de nossas vontades humanas, para nos enchermos cada vez mais de Deus. Assim como ontem foi o dia de São João Batista, aquele que ensinou e que ensina. É preciso que ele cresça e que eu diminua. É preciso que Deus cresça cada vez mais em nós, em nossos corações e em nossas almas. E que cada vez mais diminuímos, nos esvaziemos de nós mesmos. Nos esvaziemos dessa busca desenfreada, dessa missão desmedida, dos prazeres, das riquezas, dos bens desse mundo que nos afastam de Deus, que nos roubam de Deus. E quanto mais nos enchermos de Deus, deixarmos ser amados por Deus, atraídos por Deus e fazermos a vontade de Deus, maior será o nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Mais genuíno será, mais autêntico será o nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E, renunciando a nós mesmos, nos despojando a nós mesmos, nós entraremos pela porta estreita e seremos salvos pela graça de Deus. Então, nos deixemos de Deus, nos deixemos ser amados por Deus, nos deixemos ser atraídos por Deus, nos fiemos a Deus, nos confiemos a Deus, nos entreguemos a Deus, coloquemos nas mãos de Deus tudo que temos, tudo que somos, para que o seu amor encha nossos corações, encha nossas vidas e estejamos sempre à sua disposição para, por meio da prática do amor, por meio do amor para com todos os nossos irmãos e nossas irmãs, possamos levar, pela graça de Deus, cada vez mais almas para Deus. Cada vez mais possamos contribuir com a salvação de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs. Senhor, muito obrigado, Senhor, por seu incondicional amor, por seu infinito amor, por seu gratuito amor. Muito obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo nós sendo tão pecadores, mesmo nós sendo muitas vezes como que porcos, como que cães, que são aquelas pessoas que muitas vezes, infelizmente, se distanciam de Ti, se esquecem de Ti, se separam de Ti, que querem se satisfazerem com a lavagem, com
os bens, com as riquezas, com os prazeres deste mundo que causa, que nos destrói espiritualmente, que causa a divisão de nossas almas de ti, que nos leva à ruína espiritual, que nos leva à morte, que nos leva à condenação espiritual e eterna. Muito obrigado, Senhor, por toda a paciência que tem para conosco. Muito obrigado, Senhor, por sempre nos amar, por sempre estar disposto a nos receber de volta. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida na cruz para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por ser o bom pastor que quer a nossa salvação, que quer a salvação de todos os seus filhos, de todos os seus irmãos, de todas as suas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a ser como as ovelhas, a te buscarmos, a te seguirmos, a sermos sensíveis à sua voz, a nos deixarmos ser guiados, conduzidos por ti, para ver pastagens verdejantes, para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a nos esvaziarmos de nós mesmos, a nos despojarmos de nós mesmos, a nos esquecermos de nós mesmos, a renunciarmos todo o nosso desejo, tudo aquilo que não vem de ti, e nos enchermos cada vez mais de ti. Muito obrigado, Senhor, por uma simples abertura do nosso coração para ti. O Senhor transforma nossas vidas, o Senhor nos santifica, o Senhor nos purifica, o Senhor nos converte, o Senhor nos salva. Muito obrigado, Senhor, por ser o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas e que dá a sua vida e que se dá inteiramente a nós por meio dos santos sacramentos, especialmente da Santa Eucaristia, por nós, para a nossa salvação, em corpo, sangue, alma e divindade, eucaristicamente, vivo e ressuscitado para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a amarmos como o Senhor nos ama. Amarmos todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, porque ao transmitirmos, ao amarmos todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, podemos se transmitir para eles, para elas. Te levamos para eles, para elas. Muito obrigado, Senhor, porque o seu amor, assim como age, nos santifica e nos salva, o seu amor também pode atrair, pode salvar a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por não precisar, mas por querer contar conosco, por querer contar com pessoas tão pecadoras, com instrumentos tão pobres, tão insignificantes, tão pequenos, para abertura, para contribuírem com a salvação de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a passar, a entrar pela porta estreita. Porta estreita que é o seguimento ao Senhor, que é nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Senhor. É nos colocarmos sempre na Tua presença, sempre diante de Ti, nos arrependidos de nossos pecados e junto a Ti, sabendo que Tu tens o melhor para nós, que Tu cuidas de nós, que a Sua santa vontade nos salva, que o Senhor tem um grande projeto de amor e salvação para todos nós. Muito obrigado, Senhor, porque na medida que nos deixamos ser amados pelo Senhor, nos deixamos ser atraídos pelo Senhor, o Senhor nos salva, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por nos acolher em Teus braços. Muito obrigado, Senhor, por nos amar incondicionalmente, infinitamente. Assim, Senhor, pertence toda a glória, todo o louvor, toda a honra, para todos sempre. Amém.
Perdão, Senhor, por muitas vezes sermos pecadores, por sermos como cães e porcos, que infelizmente, Senhor, nos deixamos ser atraídos pelos prazeres, pelas riquezas, pelos bens deste mundo. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todos os nossos vícios, por tudo aquilo que nós pensamos, queremos, agimos, que não vem de Ti, que nos distancia de Ti. Dai-nos, Senhor, a graça de sabermos que a nossa maior recompensa, que a nossa verdadeira felicidade, que a nossa grande riqueza está no seguimento ao Senhor, está fazendo a sua santa vontade, está a correspondermos, está na correspondência ao seu amor, está na vida eterna, é a vida eterna. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais desejarmos, ansiarmos, queremos o céu. Queremos ser amados pelo Senhor, chamarmos e alcançarmos pela sua graça a vida eterna. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti para todo sempre. Amém.